Nós estamos felizes pela realização de mais um culto de louvor ao nosso Deus. Graças a Deus pela condição que temos recebido dele para cultuar. Esta igreja vive um momento diferente, mas nem por isso estamos deixando de proclamar o nome do nosso Deus, de exaltar seu Filho Jesus Cristo, de disseminar o Evangelho da Graça, aí com o advento das redes sociais, com os canais digitais. Bem-vindo a você que nos acompanha no canal do YouTube da Igreja Batista em Vila das Belezas. Seja você membro desta igreja, que Deus abençoe a sua vida. Se você é amigo ou irmão de uma outra igreja, que Deus te abençoe da mesma forma. Nós esperamos que este tempo que vamos passar juntos seja um tempo muito proveitoso, frutífero, principalmente em edificação, em fortalecimento espiritual, em reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Nós agradecemos a Deus por sua vida, por você que está aí desprendendo deste tempo para cultuar a Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Neste domingo, queremos exaltar o nome do Senhor. E esperamos que em toda a terra, onde houver irmãos da família da fé, o nome do Senhor seja invocado. Que toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder sejam dados a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Esta igreja vive para a honra e glória do Senhor, proclamação do seu Evangelho. E esperamos que este Evangelho faça toda a diferença em nossas vidas. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto e pedir que este culto seja abençoado. Convido a você a fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um culto. Que prazer estar na presença do Senhor, reconhecendo tua pessoa, tua grandeza, teus atributos, a sublime pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, que propiciou, expiou, nos remiu em sua cruz, derramou seu sangue precioso para que, através de sua morte, nós vivêssemos e desfrutássemos da vida eterna em seu nome. A Jesus Cristo sejam honras, glória, louvores, poder, majestade, domínio, riqueza, sabedoria pelos séculos dos séculos. Amém. Te louvamos, Senhor, pela ressurreição do teu Filho amado, por sua vitória retumbante, eterna, perene, pelo senhorio de Cristo sobre todo o universo aos pés de Cristo. Nos rendemos a Ele, exaltamos o seu nome, graças te damos por estas verdades eternas que nos foram dadas pelo Espírito Santo, que testifica aos nossos corações, levando-nos à fé em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória a ti, Deus Pai, porque aprouve ao Senhor, foi agradável ao Senhor que isto se materializasse em nossas vidas. Te rendemos glória, te agradecemos e pedimos que tu aceites este culto e que este culto te dê prazer. Em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de louvor, de gratidão, de render graças a Deus,
nós vamos juntos cantar um hino de louvor a este Deus maravilhoso, revelado, expresso nas Escrituras. Vamos louvar a Deus cantando um hino. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que temos recebido. Todas as áreas da vida são abarcadas pela misericórdia do Senhor. A graça do nosso Deus está sobre nós. Sua palavra nos firma, nos mantém de pé. Seu povo, sua igreja gloriosa, amada, comprada com o precioso sangue do Cordeiro, deve ser um motivo permanente de louvor a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela vida, pelas condições com as quais o Senhor nos cerca
para seguirmos em frente. Pela fé em Cristo Jesus, vamos louvar a Deus por todo o bem que Ele tem nos feito. Também vamos interceder, orar uns pelos outros. Vamos nos lembrar dos enfermos da igreja, dos idosos, das famílias que estão sob luto, tiveram perdas recentes. Nos lembremos dos projetos missionários da igreja. Vamos nos lembrar das pessoas que estão trabalhando na área da saúde, expostas aí a este vírus terrível. Vamos pedir que Deus proteja os irmãos desta igreja local, que trabalham em laboratórios, em clínicas, em hospitais. Nos lembremos das autoridades públicas, das autoridades de saúde, da nossa cidade, do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia das nações que estão padecendo com este mal. Os impactos laterais por conta desse isolamento também não são desprezíveis. Nós sabemos que todas estas coisas estão sob o absoluto controle de Deus. Ele tem poder para estancar, para parar, tem poder para permitir que prossiga. A Ele toda a honra e toda a glória. Esse é o Deus que a Escritura nos apresenta. O Deus único, todo-poderoso, soberano, livre, que tem todas as coisas sob seu absoluto controle. Vamos falar com este Deus, o único Deus que existe, que é. Deus não existe, Deus é. Então, este Deus que é o grande eu sou. Graças a Deus, porque temos a este Deus como Deus de nossas vidas. Vamos falar com Ele, vamos orar juntos e em seguida nós teremos a pregação da palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, te louvamos porque Tu és soberano, Deus eterno, infinito, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, imanente, Deus justo, puro, reto, santo, Deus de amor, de imensa bondade, Deus da graça, Deus de glória, toda a honra, todo louvor a Ti. Te louvamos porque Tu és o único Deus, não há outro Deus senão o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus das nossas vidas. Nos rendemos a Ti, nos submetemos ao Senhor, queremos exaltar Teu Filho, queremos obedecer às Suas ordens, Sua palavra, queremos aplicá-la em todas as esferas da vida, em todas as dimensões. Queremos proclamar Tua grandeza, Te amar, Te exaltar. Com temor e tremor, amamos ao Senhor, vivemos para o Senhor, servimos ao Senhor. Te agradecemos por esta hora e pedimos que Tu tenhas misericórdia, que Tu atentes para as nossas carências, dificuldades, limitações, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, públicas, Senhor, econômicas, sejam as limitações quais forem, nós descansamos no poder do Senhor, porque Tu tens todo o poder, Tu és Deus, bendito seja o grande nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nesta terça-feira, 21 de abril, nossa igreja celebra 53 anos de existência nesta localidade. Igreja Batista em Vila das Belezas. Para quem nos acompanha
aí pelo canal da igreja no YouTube, que não conhece fisicamente aqui a igreja, o nosso local. Esta igreja está na zona sul de São Paulo, ela está próxima à estação do metrô Vila das Belezas, e nós estamos aniversariando neste mês de abril. Um aniversário inusitado, 53 anos de existência, mas ainda com esta limitação dos encontros coletivos, mas nos colocamos diante de Deus com toda a gratidão, com todo louvor a Ele, pelos 53 anos de existência da Igreja Batista em Vila das Belezas. Seu ministério, sua história, seus pastores, suas famílias, seus planos, seus projetos, suas realizações, quanta pregação, quanto ensino, quanto a palavra tem sido valorizada nesta igreja. É uma igreja bíblica, fundamentada na palavra de Deus, que preserva a palavra de Deus no mais alto nível, que aplica a palavra de Deus em seu funcionamento, em seus projetos, nas suas realizações, suas famílias. Graças a Deus por esta igreja, amada pelo Senhor, comprada pelo sangue precioso do Cordeiro. A nossa palavra de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. E eu quero pensar com vocês hoje em igreja. Eu convido a que você, aí onde estiver, abra ou tecle na palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eu quero pensar na beleza da igreja. E aqui sem fazer trocadilho com o nome do nosso bairro e com o nome desta igreja local, Igreja Batista em Vila das Belezas, mas eu quero pensar na beleza da igreja de Cristo Jesus. Igreja da qual esta igreja é participante. Somos partícipes da igreja de Cristo Jesus em todos os tempos, em todas as eras. Efésios é uma espécie de resumo da mente do apóstolo Paulo. Se nós pudéssemos condensar o pensamento paulino, talvez a carta aos Efésios, Romanos poderia ser também, mas em termos de quantidade de produção textual, a carta de Efésios ela é mais curta que Romanos, e em Efésios nós temos a síntese, a essência do pensamento do apóstolo Paulo. Qual é a síntese desse pensamento? Cristo é o mistério revelado. Em Cristo, todos os povos são um. Todas as pessoas se tornam um corpo em Cristo Jesus. Esse é o mistério segundo o qual
Deus, e aí a ênfase está em Efésios, faz de judeus e gentios um só povo em Cristo. Que povo é esse? A igreja. O apóstolo Paulo, ele destaca que o grande mistério, outrora escondido, e ele chega a usar aqui a expressão de séculos, estava oculto, isso estava escondido em Deus, agora está revelado. Eu quero citar um teólogo, o teólogo Strong, um teólogo batista, muito influente, muito importante. Ele diz: a cruz de Cristo é a chave que destrava o segredo, e podemos parafrasear aqui, o mistério do universo. Então é interessante que, se a gente olhar para a cruz sob determinada perspectiva, ela pode ter uma aparência de chave. Talvez isso estivesse na mente deste teólogo quando ele fez esta analogia. Então, o universo está fechado, o universo está travado, está trancado, está oculto. Todo o universo, conhecido e desconhecido, visível e invisível, ele está hermeticamente fechado. Perdoe a redundância. E aí, a cruz, em forma de chave, ela penetra neste universo e abre e destrava, e todo o universo está exposto em Cristo Jesus. Tudo convergindo em torno de Cristo. E a igreja participa disto. A igreja é partícipe deste destravamento do universo, desta abertura das coisas, desta revelação. Estava encoberto, agora está descoberto. Estava escondido, agora está exposto. Estava oculto, agora está revelado. E a igreja tem tudo a ver com isto. E nós participamos disto. E eu quero pensar na beleza da igreja participando deste descobrimento, desta abertura. Não está na lista de tarefas da igreja, a igreja tem várias tarefas a cumprir, mas não está na sua lista de tarefas pregar a anjos, nem a anjos bons, nem a anjos maus. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que não é a anjos que Deus ajuda. Então a igreja não precisa se preocupar em pregar para anjos, ela não tem essa incumbência, não tem esta tarefa, e Deus não quer que isso seja feito. Mas cabe à igreja ser unida a Cristo. Então a sua pregação decorre da sua união com Cristo. A sua vida de santificação decorre da sua união com Cristo. A sua beleza decorre da sua união com Cristo. Então não precisamos pregar a anjos? Muito bem, mas uma das atribuições dadas à igreja, uma de suas prerrogativas, e de natureza essencial inclusive, é ser unida a Cristo. Uma vez unida a Cristo, todo o resto, tudo mais pode ser executado, inclusive a sua exuberância, a sua beleza. A igreja é bela por estar unida a Cristo Jesus. A igreja é portadora de uma beleza incomparável. Sua unidade encanta céus e terra, o mundo visível e o mundo invisível. Sua unidade, sua beleza se deve a Cristo Jesus. Portanto, a beleza da igreja se deve à sua união com Cristo. O serviço da igreja se deve à sua união com Cristo. E isto encanta terra e céus. Mundo visível, mundo invisível. Mundo conhecido, mundo desconhecido.
a partir da igreja. Embora o plano de Deus seja eterno, porque Deus é eterno e Deus não faz planos ao sabor das circunstâncias, Deus não planeja as coisas à medida que as demandas lhes vão chegando. Não, Deus é eterno e tem tudo eternamente planejado. Deus não age ao sabor do vento, Ele age a partir de seus decretos, de seus propósitos, de sua providência, de sua soberania. O versículo 11 fala a respeito disso, segundo o eterno propósito. Portanto, embora o plano de Deus seja eterno, aprove a Deus executá-lo a partir da igreja. Que plano? O plano de revelar o mistério, de expor Cristo unindo as pessoas em torno de si. É a partir da igreja. Perceba a beleza da igreja nisto. Os grandes homens e mulheres da antiga aliança que participaram de toda aquela grandeza da antiga aliança, das histórias incríveis, maravilhosas, a eles não foi dado este privilégio. Este privilégio foi dado à igreja. Olha o versículo 10, que expressão maravilhosa. Para que agora, pela igreja. Olha a importância da igreja para Deus. No seu eterno plano, chega o momento da igreja figurar, da igreja aparecer. E quando a igreja figura, quando a igreja aparece, Cristo é exaltado. Nós somos partícipes desta demonstração de riqueza celestial. O versículo 10, que é o nosso destaque nesta mensagem, está dizendo que a partir da igreja, os seres celestiais tiveram acesso à multiforme sabedoria de Deus. Que coisa! Os seres celestiais são seres criados, Deus sabe quando, talvez antes do ser, talvez não, antes do ser humano, sem dúvida. E, então, quanto tempo faz isso? Desde quando é isso? E os seres celestiais, eles passam a ter acesso a um aspecto da diversa, ou da multiforme sabedoria de Deus, a partir da igreja. Como se algo estivesse oculto somente em Deus, e Deus decidisse revelar isso a partir da igreja para os seus anjos, para aqueles que têm acesso à face de Deus, que contemplam o rosto de Deus, sua majestade inefável, seu ser augusto, seu ser singular, incomparável. Nós temos algumas formas de imaginar isso quando lemos ali Apocalipse, a visão do trono de Deus. Esses seres acompanham Deus em sua glória desde tempos imemoriais. Mas o mistério de Cristo unir em si mesmo todos os povos da terra, formando um corpo que a Bíblia chama de igreja, este segredo Deus não contou, Deus não revelou a estes seres espetaculares, que são maiores que os seres humanos, são mais poderosos que os seres humanos. Foi a partir da igreja. E olha que Deus tem amor por sua criação. Deus ama tudo que Ele criou, ama os seus anjos, mas guardou esse segredo. E Paulo faz questão de mensurar isto, dando a conotação de que a igreja é muito importante. Tão importante que, embora, do ponto de vista de poder,
de essência, de substância, ela seja inferior aos anjos, ela é mais importante que os próprios anjos, porque o mistério que Deus escondeu ao longo de milênios, de séculos e séculos, este mistério passa a ser desvendado a partir da igreja. Não foram os anjos que desvendaram esse mistério ou que participaram diretamente da revelação disto. Foi a igreja. Coube à igreja, é prerrogativa da igreja demonstrar que Cristo une os povos, Cristo une diferentes, Cristo une diversos em torno de si, tornando, transformando todos em um. Isso é mistério. Isso não existia. Havia sombra disso, do ponto de vista étnico, em Israel, mas era muito incipiente, muito embrionário. A partir da igreja, tudo é extrapolado, tudo transcende. Cristo, em torno de si, une sua prole, sua gente, gente de carne e osso, transformando em seu corpo. Não são os anjos que são o corpo de Cristo, são pessoas como você e eu, lavadas pelo sangue do Cordeiro, salvas em Cristo Jesus. Não é a anjos que ele ajuda pessoas como você e eu, seres humanos, e nos ajuda em Cristo Jesus. Riquezas celestiais demonstradas a seres celestiais. Como dissemos no início, não é tarefa nossa pregar para anjo, seja anjo bom, seja anjo mau, mas a partir da nossa união com Cristo. E isto é beleza, isto é belo, isto configura exuberância, maravilha. A partir disto, nós demonstramos a seres celestiais invisíveis, aos quais não temos acesso, que o mistério que outrora estava escondido, agora está revelado. O plano eterno entra em execução. A beleza da igreja consiste em manifestar Cristo através dos seus diversos membros. Aí reside a sua beleza. Não foi a Israel, não foi a um estado específico, não foi a uma religião, não foi a uma cultura, foi a igreja que Deus reservou esta bênção. Foi a nós, povo de Deus, que Ele reservou a prerrogativa maravilhosa de expressar, de demonstrar que em Cristo nós somos um. Que em Cristo não importam as nossas diferenças, somos um. Isto é belo. Aí está a beleza, ou um dos aspectos da beleza da igreja. Somos tão diferentes. Nós somos mesmo. Mesmo aqui os irmãos da igreja que está aniversariando 53 anos, Igreja Batista em Vila das Belezas. Se nós reduzirmos aqui o leque de análise e olharmos somente para esta igreja local, nós veremos o quanto somos diferentes uns dos outros. E quando extrapolamos isto para o corpo de Cristo, edificado, fundado há 2000 anos, sua igreja, ali, que nasceu em Jerusalém, que organismo sobreviveria por tanto tempo, com tantas diferenças? Somos diferentes, mas somos um. Olha a beleza da igreja nisto. A beleza da igreja consiste em sua unidade mantida por Cristo. Cristo vive, a igreja vive. A unidade da igreja mantida por Cristo. Aí reside a sua beleza. A beleza da igreja consiste em manifestar Cristo através dos diversos,
dos diferentes. Quantos membros, quantos diferentes, quantas culturas, línguas, nações, tribos, quanto tempo, 2000 anos atravessando as civilizações e fazendo uma coisa, manifestando Cristo. Nisso está a beleza da igreja. Ninguém pode expressar o mistério revelado de Deus, senão sua igreja. O mistério é Cristo, e Cristo unindo em torno de si todos os povos. Este é o mistério. A quem está reservado o direito de expressar isto? A igreja. Ninguém pode fazê-lo, senão a igreja. Olha a beleza da igreja. Olha a beleza conferida à igreja que brota da Sagrada Escritura. Este versículo 10 de Efésios 3, ele nos dá uma amplitude da exuberância, da beleza da igreja. Deus uniu todos os povos da terra, todas as culturas, línguas e nações, outrora esparramados, diversos, cada um vivendo ao seu modo. Deus uniu todos em um só corpo, a igreja de Cristo. Sim, porque a igreja de japoneses, de chineses, de coreanos, de africanos, de asiáticos, de latinos, de povos tribais, de povos cuja a presença nós nem conhecemos, de norte-americanos, de europeus, todos os povos ao longo destes 2000 anos sendo alcançados e sendo unidos em torno de Cristo e mostrando Cristo e pregando Cristo e vivendo para Cristo e exaltando Cristo, e Cristo é o eixo, Cristo é o sentido, Cristo é o meio, Cristo é o fim. Esta é a beleza. Só a igreja faz isto. É a igreja que está conferida esta prerrogativa, esta tarefa. Esta é a multiforme sabedoria de Deus. Faz parte do seu eterno propósito, versículo 11. O seu plano. Este era o seu plano. Este sempre foi o seu plano. A partir de Cristo, formar um novo povo, um novo Israel, uma nova comunidade. Nesta mesma carta, no capítulo 1, versículo 10, talvez se pudéssemos separar um versículo destes 6 capítulos para resumir a carta aos Efésios, talvez o versículo 10 do capítulo 1 pudesse ser um dos. Você pode encontrar outros. Não existe aqui uma regra definida para isso. Pela graça sois salvos poderia ser o versículo-chave da carta também. Mas o versículo 10 do capítulo 1 é explicitado como se Deus estivesse abrindo o seu coração, sua mente, sua boca, seu interior, e escancarando, mostrando o seu plano, que é convergir em Cristo todas as coisas. Poderíamos ter aí, Efésios 1:10, o resumo desta carta, a síntese, o fulcro, a essência desta carta. Convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. E a igreja tem feito isto. Olha a beleza da igreja. A igreja unida a partir da sua união com Cristo, ela exala o bom perfume de Cristo e impacta terra e céus. Alcança terra e céus. Exalta o Cordeiro em terra e céus.
no mundo visível, no mundo invisível, no mundo conhecido e no mundo desconhecido. Como se os anjos estivessem contemplando a execução do eterno plano de Deus a partir da igreja. Vamos tentar aqui pensar como um dos anjos? Puxa, como que o Senhor Jesus conseguiu unir alguém de uma cultura tão diferente de uma outra cultura em torno de si e ambos vivem para o Senhor? Olha o mistério, olha a beleza. Esta é a vida da igreja, Cristo. O plano de Deus sempre foi fazer com que tudo que existe convirja para Cristo, ou seja, Cristo sendo o eixo da existência, da vida, da essência, da substância, de todas as coisas. A fonte, o meio e o fim de tudo. Qual é o plano de Deus? Alguém pode perguntar. É Cristo. Qual é a vontade de Deus? É Cristo. Fico angustiado quando alguns irmãos se desdobram buscando compreender qual é a vontade de Deus. Irmãos, isto já está escancarado, explícito, explicado à exaustão, sobretudo no Novo Testamento. A vontade de Deus é Cristo. A obra de Deus é Cristo. E a igreja tem papel fundamental neste plano, nesta vontade, nesta obra. Nisto está a beleza da igreja. Exaltar, preservar, honrar o nome que está acima de todo nome, o nome sob o qual você e eu podemos e devemos ser salvos. Esta é a vida da igreja, Cristo. Efésios 1:10, fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Não agimos por conta própria, por ideais humanos, não somos movidos por ideologias, por filosofias, por modismos, por aspectos do espírito do tempo, por tradições de outrora. Não. Deus, em sua perfeição e sabedoria, decidiu nos usar para mostrar a beleza de Cristo. E quando mostramos a beleza de Cristo, a igreja é bela. A igreja tem beleza. Colossenses 2:3, olha que texto lindíssimo. Em quem, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que tesouros? Que tesouros escondidos? Tesouros celestiais. Não há dúvida de que toda a riqueza material pertence a Deus, mas nós estamos falando de tesouros mais nobres, mais elevados, princípios, estatutos, preceitos. A própria palavra de Deus, acessível a nós, que brotou do coração do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo contempla todos os segredos e tesouros de tudo. É Cristo. E a igreja vive para mostrar isso, vive para expressar isto. Nisto reside a sua beleza. A igreja, ela não existe como um fim em si mesmo. Não pode haver desvio de finalidade. A igreja é embaixadora. Ela representa. Ela fala em nome de alguém. Ela não tem identidade própria. Ela não tem lei própria. Ela não legisla. Ela não planeja por si mesma. Ela é enviada.
ela está em missão, mostrar Cristo. Cristo que detém em si todos os segredos, tesouros, riquezas da sabedoria, do conhecimento. Cristo é a fonte da vida, da existência, da manutenção da vida. A igreja vive porque Cristo vive. São 2000 anos, desde o início em Jerusalém. A partir da igreja, versículo 10, para que agora, pela igreja, e nesta missão de mostrar Cristo, está a nossa beleza intrínseca, inerente, uma beleza que nos é conferida pelo próprio Cristo. Não vamos cair na tentação de desvio de finalidade. A igreja existe para Cristo, vive para Cristo, ama o seu Cristo, vive por Ele, morre por Ele, suspira por Ele, clama por Ele, espera por Ele. Cristo é a beleza da igreja. O belo edifício, prédio, é uma das figuras que a Bíblia trata como sendo a igreja. O belo edifício sendo construído, sendo edificado sobre o firme fundamento que é o próprio Cristo e a sua palavra aplicada. Se este edifício tem beleza, é porque aquele que o edifica lhe confere beleza, mas só demonstraremos esta beleza se formos leais ao seu construtor, ao seu edificador, que é o próprio Cristo. Trata-se de algo tão maravilhoso que nem aos anjos tal mistério havia sido revelado. Estava oculto, mas a partir da igreja, esse mistério está escancarado. Todos os povos, de todas as eras, de todas as culturas, de todas as tribos, línguas, nações, de todos os modos diferentes, até aqui nesta igreja local, somos tantos, de tantos estados diferentes do Brasil, cada um com seu jeito, mas em Cristo somos um, e cultuamos em nome de Cristo, e pregamos em nome de Cristo, e oramos em nome de Cristo, e clamamos em nome de Cristo, e choramos em nome de Cristo, e rimos em nome de Cristo, vencemos em nome de Cristo. Ai deste mundo, se a igreja deixar de ser o que ela é, em essência, corpo vivo de Cristo. A igreja é tão importante para Deus, tão importante, que um dos aspectos marcantes da volta de Cristo é: Cristo voltará para buscar a sua igreja. Olha o grau de importância, olha a beleza, a noiva, vestida, purificada com o sangue do Cordeiro, pura, imaculada, esperando o seu noivo para as bodas do Cordeiro. Foi a quem que Jesus disse que se assentaria com ele em seu trono? Foi a igreja. Apocalipse 3:21. A igreja de Laodiceia. A igreja que recebeu nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em Apocalipse, foi a igreja que recebeu a repreensão mais dura de Jesus. Foi a igreja mais repreendida por Jesus, foi a igreja de Laodiceia. E sabe para quem que Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo em meu trono. Eu não sei o que isso significa, mas Jesus disse. Foi aquela igreja, ou seja, foi a igreja. Não foi a anjos que Jesus disse que se assentariam com ele em seu trono. Foi a igreja. A igreja é bela porque Cristo confere a ela beleza.
e que Cristo nos abençoe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo pelos 53 anos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Uma pequenina expressão viva, real, da grande, invisível e maravilhosa Igreja de Cristo esparramada pela terra ao longo de séculos e séculos. Que Deus nos abençoe. Nesse espírito de louvor, de gratidão, de alegria, de regozijo, de reconhecimento, eu convido a você a cantar mais um hino. Vamos cantar juntos mais um hino de louvor ao Deus da igreja, ao nosso Deus. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre, diga te acudir. Aos enfermos, mestre, digna te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Graças a Deus por este tempo que passamos juntos. Esperamos que você tenha sido abençoado, abençoada, que haja edificação, fortalecimento espiritual e que, acima de tudo, o grande nome do Senhor seja engrandecido, louvado.
Parabéns, Igreja Batista em Vila das Belezas. Parabéns pelos seus 53 anos. Que você prossiga, igreja, na missão exuberante, bela, de mostrar Cristo ao mundo, visível e invisível, conhecido e desconhecido. Cristo é a beleza da igreja. Vamos orar, encerrando este culto. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, um dia alegre com a sua família, eventualmente com seus amigos. Graças a Deus por este tempo. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um culto. Toda a honra e toda a glória a ti. Que o Senhor tenha se agradado deste culto, tenha sentido prazer em nossas vidas, nossos corações dispostos, sinceros, à disposição do Senhor, exaltando a tua santidade, engrandecendo o teu nome. A Jesus, teu Filho amado, nosso pastor, nosso Salvador, todo louvor a Ele, toda a glória. Que o Senhor abençoe e guarde esta igreja local. Te louvamos por sua existência, pedimos por sua continuidade, pelo avanço do Evangelho através desta igreja local. Em nome de Jesus, amém.